Olá pessoal, tudo bem? Então, você sabe o que é revisão dos preços do contrato? Não? Então vem comigo que eu vou lhe explicar. Eu sou o professor Gerry Cirqueira e você está no canal Licitar Legal. Muito bem, pessoal, o tema de hoje, revisão dos contratos, revisão dos preços dos contratos administrativos. Estou numa sequência de 4 vídeos em que eu já expliquei no primeiro que o contrato nasce equilibrado, mas ele pode se desequilibrar. Expliquei para vocês a repactuação dos preços. Não viu ainda? Clique aqui. Expliquei em outro vídeo o reajuste dos preços. Ainda não viu? Clique aqui. E hoje eu vou explicar para vocês a revisão. São os 3 institutos para que possamos promover o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Tudo bem? Pois bem. Pessoal, a revisão é um instituto que vai ter cabimento toda vez que o contrato foi impactado por uma situação que possa desequilibrar o que foi combinado lá atrás na licitação e a empresa não deu causa a isso. Ok? Então, nós falamos o seguinte, que aqui nós estamos diante da teoria da imprevisão. Isso aí é um conceito jurídico que eu não gosto muito de entrar aqui nos nossos vídeos, que a ideia aqui é trazer uma linguagem mais simplificada para nós, tudo bem? Mas a Lei Geral de Licitações vai tratar desse assunto lá no artigo 65, inciso 2, a linha D, e vai dizer o seguinte, que a revisão de preços terá cabimento em razão de um fato imprevisível ou, ainda que previsível, mas de consequências incalculáveis, que possam tornar a execução do contrato dificultosa. Tudo bem? Bom, primeira característica aqui então, pessoal. Se eu estou falando que é de uma situação imprevisível, vocês concordam comigo que a revisão vai ter cabimento em qualquer tipo de contrato, seja com mão de obra, seja um contrato de escopo, seja um contrato de prestação de serviços que não envolva mão de obra? Vocês concordam comigo? Bom, é possível a gente imaginar também a revisão até mesmo para os contratos de fornecimento de objetos, ok? Porque, veja, eu estou falando de uma situação imprevisível, tá? Primeira característica é essa. É possível falar da revisão em qualquer tipo de contratação, seja de bens, seja de serviço. No caso de serviço, escopo, serviço continuado, continuado com mão de obra. Tá? Primeira característica é essa. Bom, se é uma situação imprevisível, ou ainda que previsível, porém de consequência incalculável, se é uma situação nesse contexto, vocês concordam comigo que não é possível falar em tempo para que ele possa ocorrer? Não é possível falar em tempo, já que é imprevisível. Eu posso assinar o contrato hoje e esse evento ocorrer daqui 6 meses, ou daqui 6 dias, ou daqui 1 ano, ou não ocorrer nunca. Tudo bem? Mas eu não posso falar de antemão qual será a data desse evento, porque ele é imprevisível. Diferente lá da repactuação e do reajuste, que eu tenho que aguardar um prazo mínimo de 12 meses. Bom, pessoal, se eu estou falando que é uma situação imprevisível e de consequência incalculável, é óbvio que eu só falo em revisão toda vez que esta circunstância, que este fato, puder onerar o contrato. Tudo bem? E aí vem uma informação importantíssima. É ônus da empresa trazer em seu pedido a demonstração do fato que tornou o contrato insuportável. Ok? É ônus dela. Cabe à empresa demonstrar que, quando da celebração do contrato era de um jeito, veio um fato novo, e esse fato, como eu falei, ele era imprevisível, não foi a empresa que deu causa,
E esse fato, então, onerou sobremaneira o contrato, de modo que, se não houver agora o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a sua execução ficará maculada, ficará prejudicada. Mas dessa informação é a mais relevante de todas. Cabe à empresa a demonstração, a justificativa deste evento. Tudo bem? Bom, pessoal, olha que legal. Esse Instituto da Repactuação, eu vou utilizá-lo nos contratos administrativos, não só para falar de restabelecimento da cláusula econômico-financeiro, ou seja, de preços do contrato. Não é só para isso. É, por exemplo, para justificar também o atraso no início da execução do serviço ou até mesmo da sua conclusão. Aqui a gente pode trazer diversos exemplos. Imagine a seguinte situação hipotética. A empresa foi contratada para fazer a reforma de determinado edifício. Só que a administração não desocupou o prédio. Como que a empresa começa? Não tem como. Nesse caso, ficou claro aí que houve um fato da administração. Imagine uma outra situação também hipotética. A administração contrata uma empresa para reformar determinado edifício que está desocupado. A administração quer ocupá-lo. Bom, a empresa então, depois da ordem de serviço da administração, ela vai para começar a obra, só que vem uma invasão. Lembra lá? Daqueles rapazes que tinham aquelas 3 letrinhas? Começava com M, terminava com T? Invadiu lá o prédio. E aí? Como que a empresa faz agora? Não tem como. Então veja que isso são motivos para que a empresa discuta o início ou até mesmo a conclusão de determinada etapa da obra ou do serviço. Imagine, um outro exemplo também, tem muito nos livros. A empresa foi contratada para reformar a ponte, só que veio uma enchente tão grande que levou a ponte embora. Não tem como a empresa mais fazer a reforma da ponte. Tudo bem? Em relação ao pedido de reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, fundada nesse Instituto da Revisão, como eu falei, é ônus da empresa demonstrar. E aí, pessoal, eu trago para vocês aqui agora uma seguinte indagação. Estamos vivendo um momento que o arroz está mais caro que comprar uma joia para a esposa. Está caríssimo. Eu até recebi um meme muito engraçado, né? Um par de brincos, só que era o arroz. Está caríssimo. Uma colega fez a seguinte indagação. Professor, chegou para mim aqui um pedido de repactuação. Estava errado o instituto, mas isso é bobagem. Se você errar o instituto não tem problema. O que importa é a essência do pedido. Chegou aqui um pedido de repactuação porque a empresa disse o seguinte, que o arroz aumentou demais. E eu estou na dúvida se ela tem o direito ou não. Tudo bem? Era um contrato de fornecimento de alimentação, comida, tá? Para ficar claro para todo mundo entender, era comida. Imagine, universidade, Instituto Federal, pois bem. E ela falou, estou na dúvida se é devido ou não o pedido da empresa. Bom, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte. A empresa trouxe para você a demonstração de como estava antes do aumento do arroz. E como ficou agora? Ela falou, não, simplesmente ela falou que aumentou. Falei, bom, então de plano o pedido tem que ser indeferido, porque a lei fala que cabe à empresa demonstrar que este evento, o aumento no arroz, impactou sobremaneira nos seus custos, que torna agora o contrato inviável. Tudo bem? Mas não foi só isso, não. Fiz outras perguntas para ela. O fornecimento de comida é só de arroz? Perguntei para ela. Falou, não, professor, arroz compõe lá a alimentação. Mas é arroz, tem legumes, tem feijão, tem proteína, tem um monte de coisa. Falei, tá. Quanto que o arroz corresponde na composição do todo? A empresa te disse? Ela falou, também não, professor, ela não me disse. Ela simplesmente falou que o arroz aumentou mais de 50% e ela quer a repactuação. Então veja, pessoal, o impacto no aumento do arroz não é, por si só, razão de deferimento do pedido da empresa. Tudo bem? Por quê? Porque você vai ter que avaliar diversas variáveis de como estava isso antes e como ficou agora com a oscilação do preço do arroz.
Tudo bem? Então essa foi a resposta que eu dei para a colega. O pedido tem que ser indeferido, porque a empresa não trouxe a demonstração da oscilação dos custos do seu contrato em decorrência do aumento do arroz, e é ônus dela demonstrar isso. Vamos supor que ela conseguisse demonstrar. A pergunta que eu faço é o seguinte: e se ela tivesse o arroz em estoque? E aí? Será que ainda assim seria cabível? Penso que não, né? Porque como é que ela já tinha o produto em estoque, comprou antes do aumento e agora quer ganhar no preço do aumento? Parece que não faz sentido. Tudo bem? Bom, nós estamos vivendo um momento muito delicado, né, pessoal, de oscilação de custos de diversos insumos. Não é só no arroz, são diversos assuntos, diversos insumos. Eu tenho uma outra indagação para fazer para vocês. A oscilação no dólar justifica o pedido da revisão dos custos? Revisão do preço do contrato? A oscilação, o aumento do dólar justifica? Também não. O Tribunal de Contas da União, inclusive, já enfrentou essa problemática, dizendo que a oscilação do câmbio do dólar por si só não justifica, porque a empresa tem que demonstrar diversas variáveis. Uma delas é qual é a parte do objeto que está devidamente associada à oscilação do câmbio. Segundo, nós vivemos num país que o câmbio é flutuante. Então era de se imaginar que poderia haver a flutuação. Lembra? O Instituto da Revisão é cabível para situações imprevisíveis. Esta era previsível. Tudo bem? Terceiro, diz o Tribunal de Contas da União, será que essa coisa que tem o seu preço em dólar, será que a empresa não já tinha esse produto em estoque? Ok? Então, dólar também é uma coisa que tem chegado direto dos meus colegas, o pedido de revisão dos preços do contrato, e a oscilação do dólar por si só também não justifica o deferimento do pedido. Tudo bem, pessoal? Com isso a gente fecha então esse ciclo de 4 curtos vídeos para tratar do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Tudo bem? Gostou do assunto? Se gostou, deixa o seu like, compartilhe, ative os sininhos para que você possa receber em primeira mão os nossos novos vídeos. Tudo bem? Forte abraço, fiquem com Deus.